A colza aparece nos sistemas de produção em Portugal como uma excelente cultura de rotação. Avaliar e validar o impacto de diferentes variedades na capacidade produtiva da colza no Alentejo e na região do Ribatejo é a missão do Grupo Operacional Óleo-Colza, de forma a transferir todo o conhecimento sobre esta cultura para os agricultores. O Óleo-Colza, portanto, é um grupo operacional no qual tentamos que esteja incluída toda a fileira da colza. Portanto, temos, por um lado, a parte dos produtores, através das organizações de produtores, nas quais a Sersul, produtores individuais, a experimentação ou o melhoramento, neste caso o INIAV, e, por fim, portanto, o comprador final ou o consumidor final, neste caso a Sovena, portanto, a indústria em si. Em Portugal, a colza ainda é uma cultura com pouca expressão e, por isso, com uma grande dependência externa. De forma a contornar esta situação, a equipa multidisciplinar que compõe o Plano de Ação Óleo-Colza definiu diversas etapas. A instalação de parcelas experimentais, a caracterização da colza obtida nos diferentes ensaios, na ótica da indústria e, por fim, a seleção de variedades e itinerário técnico. O Óleo-Colza passa por objetivos como identificar as variedades que melhor se adequam às nossas condições, identificar aspectos agronómicos, identificar e validar as variedades de acordo com aquilo que a indústria pretende, portanto, com as características que são valorizadas pela indústria, identificar também quais são os inimigos da cultura, portanto, criar um itinerário técnico, posteriormente também validar economicamente a cultura, portanto perceber que mais-valias económicas é que poderemos ter aqui e depois transferir isto para a produção, de forma a criar uma forma simples que possa transmitir todo esse itinerário técnico para os agricultores. O nosso objetivo principal foi testar as variedades que se estavam a fazer em Portugal, que fossem variedades de primavera ou variedades de inverno, todas as variedades que nós possivelmente poderíamos ter recebido de outros países, mas que não sabíamos como é que estavam adaptadas às nossas condições. Nós então testámos as 12 linhas diferentes, 12 variedades distintas, de casas comerciais distintas, para testar a adaptação às condições edafoclimáticas do Alentejo, às condições edafoclimáticas do Ribatejo, porque fizemos ensaios aqui e na Quinta da Alorna, e onde verificámos que havia muitas diferenças nas variedades. De dentro dos ensaios permitiu-nos ver que a colza é uma cultura com um interesse extremo, principalmente quando englobada numa rotação. E ao mesmo tempo permitiu-nos verificar, dentro da análise das variedades que fizemos, que existe uma grande variabilidade entre as variedades disponíveis no mercado português. Portanto, temos variedades com ciclos curtos, variedades com ciclos mais longos, variedades com maior resistência a doenças, como por exemplo a foma, que é extremamente penalizadora na cultura da colza, e temos variedades que nos permitem, como é por exemplo as variedades do tipo Clearfield, que nos permitem utilizar um herbicida específico que mantém os campos mais limpos de infestantes. Isto é muito importante quando qualquer agricultor quiser fazer colza, que tome muita atenção, que se informe bem, porque existe uma grande variedade ou uma grande variabilidade dentro das variedades existentes. Testámos coisas maravilhosas, identificámos que havia adaptação da colza às nossas condições de Portugal e, como Casa de Miramento de Plantas, sugerimos algumas variedades que possam ser recomendadas na agricultura nacional. A iniciativa do Grupo Óleo-Colza possibilita a obtenção de variedades de colza de elevada qualidade. Permite que seja introduzida como cultura de rotação de alto rendimento, valorizando os solos. Colza é uma cultura importante a ter em conta na rotação, especialmente entrando em rotação, pensando em culturas extensivas de regadio e ou sequeiro. É uma cultura que faz um melhoramento do solo, pelas raízes, pelo sistema radicular profundante que tem, ajuda no controle de infestantes. A somar a tudo isso o facto de termos escoamento garantido para a cultura, fazem dela uma alternativa viável. É uma cultura extremamente importante, cabeça de rotação. E cabeça de rotação porquê? Porque é uma cultura que tem um sistema radicular profundante,
portanto consegue ir a 1,5 m, 2 metros de profundidade, se conseguir ir lá abaixo, não tiver nenhum imperme por baixo. Isto permite fazer na cabeça da rotação, numa rotação a 3 ou 4 anos, fazer uma mobilização mais profunda, permitir que a colza vá lá. A colza, por sua vez, como o sistema radicular profundante é quase um X, ela é quase um arado que anda lá embaixo a criar fissuras, portanto vai comer em zonas que normalmente não, os cereais não utilizam, porque têm raízes fasciculadas, portanto raízes que se espalham, e portanto é extremamente importante. A colza é sem dúvida uma alternativa a ter em conta, porque se integra muito bem numa rotação, é uma cultura da família das crucíferas, diferente de todas as culturas que nós temos integrado nas rotações. Tem uma vantagem clara a nível da formação do solo, da descompactação do solo em profundidade, devido ao seu sistema radicular muito profundante. Tem vantagens, como crucífera que é, também em reduzir os problemas de nematos e de fungos que temos no solo. Para além do mais, nos últimos tempos o preço no mercado internacional subiu bastante e a rentabilidade também melhorou bastante. A par das variedades que fomos descobrindo com os ensaios, que também se mostraram bastante bem adaptadas às nossas condições. Consolidar a fileira produtiva de colza em Portugal, com vista a fornecer à indústria lotes homogéneos e de elevada qualidade, é também um grande objetivo. A Sovena é o parceiro industrial do Grupo Oleocolza, portanto representa quem compra a semente e quem processa a semente. Importa dizer que esta semente portanto, é extratada, ou seja, retira-se o óleo da semente e esse óleo vai ser transformado em biodiesel, que depois vai ser utilizado nos nossos carros no dia-a-dia. Esta colza vai ser transformada para biocombustíveis, normalmente biodiesel, com os custos que a água da dia tem. Temos que procurar culturas com menos consumo de água e que, por isso que nos consigam trazer maior rentabilidade. A colza é uma delas, está em fase de desenvolvimento, ainda vamos ter que crescer muito e aprender mais sobre ela. Nos contratos portanto, de escoamento da produção que fazemos com os agricultores, temos uma vertente de fixação de preço extremamente inovadora, eu diria, uma vez que está completamente associada a uma bolsa e é o próprio agricultor que define, ou seja, dentro de um calendário fixado, que define qual é o preço que a Sovena vai pagar ao agricultor, em função daquilo que é a variação da bolsa. Os campos experimentais revelaram resultados muito satisfatórios. Nas sementeiras da colza há um ciclo chamado ciclos de primavera e ciclos de inverno. O ciclo de primavera normalmente é semeado em novembro. Do inverno semeia-se em outubro, final de setembro, princípio de outubro, e vamos colher a colza de primavera final de maio, do meio de maio até final de maio, e as colzas de inverno vamos colhê-las normalmente, dependendo um bocadinho dos ciclos, final de junho, meio de junho, final de junho. A colza de primavera traz numa vantagem, podemos fazer uma segunda cultura, podemos tirar a colza, fazer um milho de segunda cultura, de ciclo curto. A colza de inverno é mais produtiva, mas tem um ciclo mais longo, daí ela produzir mais, mas não nos deixa a abertura para podermos fazer outra cultura no mesmo ano. A quantidade que nós temos de colza este ano ronda cerca de 100 hectares. As produções podem variar no sequeiro de 500 kg até 2.500 kg. No regadios, com colzas de inverno, conseguimos chegar às 4 toneladas, 4,200, 4,5, serendo a média de regadio em anos normais de 4 toneladas dentro disso. Colzas de inverno, primavera um pouco menos produtiva, 3 toneladas, 3,5. Estamos aqui em Beja, aqui ao lado de Baleizão, em que temos aqui um campo de regadio de colza. Foi semeado no final de outubro. A colza aqui aparece como uma rotação dos cereais. Este campo é uma colza de ciclo curto com a intenção de semear um milho ainda. Esperamos uma produção, eu penso que poderemos ter aqui uma produção muito próxima das 4 toneladas. Estamos no Alto Alentejo, no concelho de Monforte, propriamente a 3 km de Monforte, na herdade da Torre das Figueiras. Neste momento temos aqui um campo de ensaio com 25 hectares, devemos ter aqui 6 variedades de várias origens.
que no fundo é o objetivo deste projeto, é comparação também de variedade. Numa fase em que estamos cada vez com mais dificuldades em termos aqui rotações para fazer com os cereais, a colza revela-se uma belíssima alternativa, porque realmente com o sucesso que conseguimos ter, portanto se tivermos o itinerário técnico bem afinado, conseguimos ter um rendimento muito satisfatório com a colza. Um bom campo de colza equivale a uma produção de 6, 7 toneladas de trigo mole. Nós conseguimos, ao contrário do que se pensava, tetos de produção quase tão altos como em França. Aqui nesta exploração nós já conseguimos atingir, olha, neste pivô, até penso que foi nesta parcela, quase as 4 toneladas por hectare, que é uma produção excepcional em França. Portanto, precisa de tecnologia, precisa de carinho, mas ela responde muito bem. Portanto, é uma cultura que não se fica atrás, ou até em anos normais, que sejam um bocadinho mais agrestes para os cereais, fica à frente dos cereais, porque ela suporta muito bem o excesso de água a partir de uma certa altura, no princípio não, mas depois suporta, e depois é uma cultura que é bem paga. E quando nós temos a grande vantagem de saber quanto é que vamos receber por quilo, isso então é extremamente importante. Um trabalho que já tem os seus resultados e que já começou a ser divulgado junto dos agricultores para que a aposta na cultura da colza, a par do itinerário técnico, sejam os mais adequados para obter um produto final de excelência. A Consolai tem tido um papel impulsionador na organização e na dinamização de dias de campo e de eventos para divulgar a fileira da colza. Neste sentido, juntamente com todos os parceiros, fizemos um webinar sobre a colza como uma alternativa de sucesso em 2020. O webinar tem muita informação técnica e teve uma grande adesão. Está disponível no YouTube para reverem. Estes resultados serão divulgados junto da lavoura, junto das associações de produtores, das organizações, do produtor individual. Um dos objetivos, inclusive, do oleocolza, que este ano será, portanto, confirmado, é a elaboração de um pequeno manual da cultura da colza em Portugal. A Consolai, tal como nesta tipologia de projetos de inovação em consórcio, tem sempre um papel a identificar necessidades ou oportunidades no setor e, a partir daí, tentar juntar uma equipa multidisciplinar que possa desenvolver um novo produto, processo ou serviço. No caso do grupo operacional do oleocolza, é um exemplo excelente disso mesmo, onde temos a indústria Sovena com a necessidade de desenvolver a cultura da colza, toda a fileira, temos os agricultores, também ávidos de poder introduzir esta cultura como alternativa nos seus planos de rotação. Tivemos a academia a fazer os seus ensaios, a sua investigação e a sua demonstração, as associações que representam o setor. E o que é facto é que atualmente temos uma cultura, que é a colza, em forte expansão e perfeitamente consolidada. Por isso, acreditamos que este é um projeto que deve ser visto como um verdadeiro exemplo do bem fazer na inovação no nosso setor.